Olá, turma do sexto ano, bem-vindos para mais uma aula de ciências, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre como reagimos aos estímulos, que é o conteúdo do módulo 3, tá bom? Então, a nossa sequência é a seguinte: características e organização dos seres vivos, no capítulo 1. E do que vamos falar hoje, Pro? Hoje nós vamos falar sobre citologia, dando continuidade ao conteúdo de células. Vejamos bem. O que é citologia? A citologia, ou também conhecida como biologia celular, é o ramo da biologia que estuda as células. A palavra citologia tem uma origem grega, que significa kitos, que é célula, e logos, que é estudo. Também, essa área da biologia que se interessa pelo estudo das células, ela vai estudar a estrutura da célula, e também o metabolismo. Aqui nós temos a imagem da hipótese endossimbiótica ou simbiogênica. O que é isso? Simbiose, né? Viver junto. O que acontece? Para entendermos como se originou a célula animal e a célula vegetal, é preciso entender que existia um ancestral procarionte heterótrofo, ou seja, que não tinha a capacidade de produzir o seu próprio alimento, e aeróbio, ou seja, necessitava de oxigênio para sobreviver, né, do ar. Vejam bem, ele seria, no caso, uma célula hospedeira ancestral de organelas como mitocôndria e cloroplastos, como vocês podem ver na imagem. Então, essa célula hospedeira, inicialmente, ela tinha apenas o material genético, citoplasma e ribossomos. Digamos que era uma célula de bactéria, ok? Então, houve um englobamento de outras estruturas, como mitocôndria, dando origem aí às células animais, e também, posteriormente, essa mesma célula hospedeira ancestral foi englobando partículas chamadas cloroplastos, dando então origem às células vegetais. Tudo bem? Então, os cloroplastos eles vão evoluir depois das mitocôndrias, ok? Então, temos uma célula primitiva, que será a célula hospedeira ancestral de quem? De partículas, né, de organelas chamadas mitocôndrias e cloroplastos. Quando englobados, mitocôndrias vão dar origem posteriormente às células animais. Quando englobado mitocôndrias e cloroplastos, essas células serão as células vegetais. Tudo bem? Acho que deu para entender. Então, são essas células que nós vamos estudar hoje: célula animal e célula vegetal. Vamos entender as diferenças principais, as suas características. Tranquilo? Então, quais são as diferenças entre células animais e células vegetais? Lembrando, temos células eucarióticas animais. O que são células? Estrutura presente em todos os organismos? Muito bem, todos os organismos vivos, tá? Então, são pequenas estruturas microscópicas, nós vamos falar daqui a pouco sobre microscópio, que estão presentes em todos os organismos vivos. Eucarióticas, porque já tem um núcleo verdadeiro, onde vai delimitar, vai separar o material genético. Verdadeiro, cário, de núcleo, tudo bem? E de animais, que são aí nós, seres humanos, gato, rato, tigre, onça, tudo bem? Essa aqui é a célula animal, tudo bem? Célula eucariótica animal. Vejam bem, existem várias estruturas aqui que eu vou falar, não diretamente, especificamente de cada uma, porque aí é assunto para outra aula, mas eu vou dizer a vocês aqui basicamente. A mitocôndria é responsável pela respiração celular, tudo bem? Os ribossomos são estruturas responsáveis pela síntese de proteína. O que é síntese?
produção. Tranquilo? Temos o núcleo, onde vai estar presente o material genético armazenado dentro do nucleóide. Lá na célula da bactéria, que é uma célula procariótica, ou seja, uma célula que ainda não tem um núcleo delimitando a membrana, não tem um núcleo separando o material genético, o que vai acontecer? Esse material genético vai ficar envolto, tá? Esse cromossomo vai ficar envolto em si mesmo, mas em um nucleóide. Aqui, essa imagem amarelinha que vocês estão vendo é o nucleóide, onde é o composto de DNA, tudo bem? E tem um núcleo que vai englobar todo esse material. Na célula procarionte, que é a célula das arqueias e bactérias, não existe um núcleo. Tranquilo? Temos o citoplasma, que é um líquido que vai fazer com que essas organelas, né, que são estruturas presentes nas células, nós chamamos de organelas, pequenos órgãos. É como se fossem órgãos realmente da célula, porque cada um vai desenvolver atividades específicas, tá? Então, temos o citoplasma, que tem um líquido chamado citosol, que vai fazer aí toda essa questão de hidratação, de nutrição das organelas dessa célula, tá? Os centríolos também são estruturas presentes em células eucarióticas animais. Ribossomos, onde eu já falei que é a produção da proteína, né, a síntese de proteína. Temos os lisossomos, que vão trabalhar aí como se fosse uma parte digestiva, através de pinocitose, né, que é englobamento de líquidos, e de fagocitose, que é englobamento de sólidos. Ela vai aí fazer toda a limpeza como se fosse um aparelho digestivo da célula. Tranquilo? Temos também o retículo endoplasmático, que ele pode ser rugoso ou ele pode ser liso, tá? Quando o retículo endoplasmático é rugoso, é porque ele tem nele, fixado nas membranas dele, ribossomos, tudo bem? Quando ele é o retículo endoplasmático liso, não possui ribossomos. Essas são as estruturas das células eucarióticas animais. Vejamos aqui. Células eucarióticas vegetais. Temos uma célula aqui, um esquema ilustrativo de uma célula. Prestem bem atenção. Vocês também estão vendo aqui núcleo, essa estrutura lilazinha, né? Vocês estão vendo aí núcleo. E tem outras estruturas que eu não falei na célula eucariótica animal, porque justamente são as diferenciais que fazem dessa célula animal ser diferente da célula vegetal. Aqui temos o vacúolo central. Eu estou vendo que na célula eucariótica animal também tem um vacúolo, sim, mas esse vacúolo é digestivo. Tranquilo? Na célula eucariótica vegetal, esse vacúolo vai ser de armazenamento de água. Vejam que o tamanho dele é bem maior. Estão percebendo? Então, sempre é representado em cor azul para dar essa ideia, tá? Que é um vacúolo hídrico. Ele vai armazenar água que vai ser liberado para as organelas. Ah, quer dizer que não tem citoplasma? Tem citoplasma sim, mas é porque, na questão aqui, a gente está falando de célula vegetal. E lá na célula vegetal, a gente vai ter o processo de fotossíntese, que vai ter uma parte dentro dessa célula que vai ser responsável por armazenamento de água. Tudo bem? Temos os cloroplastos. Cloroplastos são estruturas que eu falei lá na frente, no início da aula, que foram englobadas por células hospedeiras, né, ancestrais, e dá origem à célula vegetal. Qual é o diferencial? É que nesses cloroplastos existem pigmentos chamados clorofila, que vai dar cor verde para a planta, porque na verdade essa cor ela não vai ser refletida, ou na verdade ela não vai ser absorvida, ela é refletida, tá? Então as cores que não são absorvidas, elas são refletidas, e é essa cor verde. E temos a parede celular. Vejam bem, na célula animal,
eu tenho a membrana plasmática apenas para proteger tanto o citoplasma, né, que é composto por esse líquido chamado citosol, com sais minerais, etc., e as organelas. E no caso das células eucarióticas vegetais, eu tenho, além de a membrana plasmática, antes disso, eu vou possuir uma parede celular nessa célula eucariótica. Como assim, Pro? A parede celular, ela vai conferir uma rigidez, uma sustentação. Vejam que esse vacúolo, ele está cheio de água. Então, vejam bem, a membrana plasmática ela é muito mais sensível. Se a célula vegetal tivesse só uma membrana plasmática, com a quantidade de líquido que essa célula vegetal absorve, ela sofreria uma lise, ou seja, um rompimento, uma quebra, entendem? Por isso eu tenho uma parede celular para conferir uma estrutura, uma rigidez na minha célula vegetal. Tudo bem? Então essas são as três principais diferenças existentes entre uma célula animal e uma célula vegetal. A presença de um vacúolo central com armazenamento de água, cloroplastos, que possuem aí a clorofila, dando a conferência de pigmento verde para os vegetais, e uma parede celular. Além do formato, né? Nós percebemos sempre a representação de uma célula eucariótica animal, ela é mais oval, mais redondinha, enquanto a célula eucariótica vegetal, ela é mais quadradazinha, tá? Um quadradinho. Então, tem aqui uma tabela para vocês anotarem, caso não conseguiu entender aí durante a minha fala as diferenças. Então, pausa o vídeo e dá uma olhada aí quais são as diferenças. Vou ler para vocês. Organelas, célula animal e célula vegetal. Organelas, que são organelas, pequenos órgãos, né, pequenas estruturas presentes na célula que vão conferir o metabolismo celular. Né? Então, as células elas precisam também de órgãos. Esses órgãos são variados, mas quais são as diferenças principais? Vejamos bem, a parede celular está presente na célula animal? Não, a parede celular não está presente na célula animal, mas está presente aonde, Pro? Na célula vegetal. Cloroplastos tem na célula animal? Ô, gente, o animal realiza fotossíntese? Tem cor verde? Não, então está ausente. Está presente na célula vegetal? Sim. Vacúolos. Nós vimos que na célula animal tem, mas é um vacúolo digestivo e bem menor. Na célula vegetal, ele é maior e é um vacúolo hídrico, de armazenamento de água, digamos assim. Centríolos, que vai aí da estrutura da célula, que vai conferir, vai ajudar no momento da divisão celular, da meiose, vai conferir também a sustentação dessa célula. É como se fosse um esqueleto, tá? Da célula. Ele é presente na célula animal, mas é ausente na célula vegetal. Ah, Pro, é por isso que tem a parede celular? Também. Lisossomos, presentes na célula animal e ausentes na célula vegetal. Substância de reserva. No animal, após todo o metabolismo da célula, toda a produção aí nas cristas, né, da mitocôndria, nas membranas, o que vai acontecer? Uma produção de glicogênio. Na célula vegetal, após a fotossíntese, todo o processo metabólico dessa célula, vai ter uma reserva de amido. Tranquilo? Olha, peguei aqui uma imagem, transformei em um GIF para vocês entenderem como é que funciona, né? Para a gente não ficar na ideia que a célula é algo estático, parado. Então, olha esse movimento aqui, tá vendo? Então, a célula é assim, gente. Ela tem suas estruturas que estão sempre em movimento. Estão vendo as mitocôndrias, o núcleo, aí o material genético, a célula eucarionte, tá vendo o núcleo. Então, quem possui? Animais, né? E vegetais, a célula eucariótica.
e aí o material genético. Tudo bem? Então, é para vocês terem uma ideia de como essas células estão presentes no nosso corpo. Não é algo parado, estático, só aquele recorte que a gente consegue ver no livro. É um movimento aí que elas exercem. Tudo bem? Continuando, as atividades celulares. Por que é importante estudar célula? Por vários motivos. Primeiro, porque nós já somos células. Nós existimos porque fomos células. Células gaméticas, vinda do pai e vinda da mãe. Tudo bem? Então, as células elas vão realizar atividades tipo liberação de energia. A partir do momento que você está correndo, que você está andando, que você está estudando, que você está falando, se alimentando, dormindo, nós estamos liberando energia. Dormindo. Estamos com o nosso organismo em funcionamento, certo? Troca de gases, inspiração e expiração. A partir do momento que eu libero gás carbônico, inspiro gás oxigênio, eu estou fazendo uma troca de gases, mas para isso quem vai ajudar são as células. As células são importantes nas trocas de gases. Nutrição. Todos os nossos nutrientes, né, todo o nosso funcionamento do sistema digestório, os nutrientes que são passados para o nosso corpo são através de células específicas, certo? A excreção. Parte dos nossos nutrientes, né, do que nós nos alimentamos, não irão servir. Então, podem ser fatais também para as nossas células. Por isso, temos o sistema de excreção. O que é excreção? Liberar, jogar para fora aquilo que não presta. Isso pode se dar através do suor, da urina, das fezes, tudo bem? Então, esse é o sistema de excreção. E a própria divisão celular, tá? Então, a divisão celular é que nos dá a capacidade de sempre estarmos vivos, recuperarmos de alguma doença, de algum ferimento e poder continuar com essas atividades que eu falei anteriormente. A exemplo, uma pessoa quando está na academia, o que vai acontecer? Vejam bem, nessa imagem aqui, eu posso mostrar para vocês a liberação de água. Que água, professora? A liberação de água, né, o H2O, através do suor, tá? Juntamente com sais. Por isso o suor é salgado, né? Faz sair a água juntamente com sais. É uma excreção, tá? A inspiração, que é quando a gente coloca o ar para dentro com gás oxigênio. E a expiração, quando esse ar sai dos nossos pulmões, essa troca gasosa ocorre dentro do nosso corpo e nós liberamos então gás carbônico. A glicose, que está presente aí nos nossos alimentos, temos aí a quebra de glicose e a liberação de quê? De energia. Então, tudo isso, gente, é através de células, tudo bem? Células específicas no nosso sistema digestório, nosso sistema respiratório, nosso sistema excretor. Tranquilo? Descoberta e evolução do microscópio. Mas me diga aí, como foi que descobriram esse negócio de célula? Vejam bem, o primeiro microscópio provavelmente foi construído em cerca de 1590 pelos holandeses Zacarias e Janssen. Eles, né, posteriormente, os microscópios eles foram sendo aperfeiçoados no século XVII, o que possibilitou a importante descoberta feita por Robert Hooke. Deixa eu só pegar um texto aqui, rapidinho, sobre esse moço bem importante para a biologia. Vejam bem, gente, sempre, né, por detrás de uma grande invenção, tiveram outros colaboradores. Mas aí, quando vai se aperfeiçoando, essa contribuição, essa descoberta, ela fica mais aprimorada, digamos assim, mais conhecida, é esse novo cientista, esse novo naturalista, como no caso de Charles Darwin, enfim,
é que recebe aquele prêmio, fica mais conhecido, tudo bem? Mas não significa que foi o primeiro que construiu e que fez e que deu certo. Vejam aí a diferença das datas, né? De 1590, dois holandeses construíram, tá? Inventaram aí o microscópio. E esses microscópios, eles vão estar sofrendo o quê? Diferenciações, né? A gente pode dizer uma evolução, porque evolução não é sinônimo de bom, de progresso. Evolução é modificar, né? Então, eles vão sofrendo aí transformações, vão sofrendo aí as transformações necessárias de acordo com as utilidades. Eu não estou achando aqui, achei. Pronto. Então, em 8 de abril de 1663, Robert Hooke apresentou seu microscópio aos cientistas londrinos. O material escolhido para observação microscópica foi uma planta de musgo. Em novo encontro, na semana seguinte, o físico inglês mostrou aos cientistas finas fatias de cortiça. Essas cortiças que a gente tampa garrafinha de leite de coco, de azeite, é essa daí. É um material cuja baixa densidade deve à sua porosidade no nível microscópico. Ele comparou as cavidades microscópicas da cortiça às celas. Celas são pequenos quartos, tá? Tipo de convento. Então, ele denominou esses espaços chamados em inglês cells, né? O termo em português célula, que é um diminutivo de cela. Hooke continuou seus estudos microscópicos e obteve material suficiente para produzir um livro sobre o assunto. O nome do livro era Micrografia, publicado em 1665. Então, vejam bem, essas estruturas que nós estamos vendo aí são os espaços, né, que ele considerou aí como pequenas células. Por isso o nome célula, é a origem do termo célula. Ainda na descoberta e evolução, nós temos aqui o microscópio óptico, tá? Também chamado de microscópio de luz. Esse microscópio ele apresenta, ou também o microscópio fotônico, tá, gente? Ou microscópio de luz, ou microscópio óptico, ou microscópio fotônico, é a mesma coisa. Ele apresenta uma ou mais lentes e utiliza a luz para observação de materiais. As amostras geralmente são colocadas em uma lâmina e coberta por uma lamínula. O microscópio óptico moderno permite ver imagens ampliadas até cerca de 1.500 vezes. Então, vejam bem, esse é o microscópio óptico, que é um dos mais comuns em estudos, em escolas, quando você tem laboratório, porque ele não tem um custo tão alto quanto o outro que a gente vai ver, tá? E aqui é um procedimento que é feito para examinar, fazer análises, tá? No microscópio. Então, essa parte maior nós chamamos de lâmina. Aí pegamos a amostra, tá? O material biológico que vai ser estudado. Colocamos com um corante específico de acordo com essa amostra biológica. E por cima desse material, colocamos a lamínula. É bem fininho, bem frágilzinho, muito delicado. E aí nós encaixamos no microscópio, nessa base aqui. Deixa eu ver se eu tenho um apontador. Opa, aqui. Nós encaixamos aqui nessa base, regulamos a lente, a altura e observamos aqui. Tudo bem? Nessa outra estrutura aqui do microscópio. Então, nós conseguimos ajustar, dar foco, dar zoom e até 1.500 vezes ampliados, ou seja, você consegue enxergar essa amostra em grandes detalhes, tá? E aí, geralmente, a imagem que nós obtemos é essa. Na faculdade eu fiz muito com
amostra de pimentão, eu gostava, e é uma imagem muito linda, mas não fica a cor original porque tem que levar um corante específico, tá? Temos também um microscópio eletrônico, que foi inventado na década de 1930, permitiu obter ampliações ainda maiores que as fornecidas pelo microscópio óptico, de até mais de 100.000 vezes. Vejam bem, o óptico ele aproxima, amplia a tua imagem 1.500 vezes. No eletrônico, ele vai ser ampliado 100.000 vezes. Não utiliza a luz, mas um outro tipo de sinal para a visualização da amostra. No caso do óptico, a gente precisa da luz. Gera apenas imagens em computadores que são colorizados artificialmente. Não é possível fazer a observação de organismos vivos. Se tiver com organismo vivo, não adianta, não vai conseguir fazer. Temos ainda uma subdivisão nesses microscópios eletrônicos. Temos o microscópio eletrônico de transmissão, geralmente a imagem que nós obtemos é essa, mas também, gente, pelo computador. E temos o de varredura, que permite uma imagem 3D. Então, a imagem ela fica, digamos assim, um pouco mais perfeita diante das imagens no microscópio óptico e de transmissão. Tudo bem? E a estrutura é essa aí. Então, são microscópios utilizados em grandes laboratórios, empresas, etc. Geralmente, não se encontra em um laboratório de escola. Não que eu conheça. A organização dos seres vivos. Então, como eu falei na aula 1 do módulo 3, os seres vivos eles são organizados assim. Temos, gente, conjuntos de células específicas para determinadas funções do nosso corpo. Por exemplo, aqui eu tenho uma célula epitelial, tá? Esse conjunto de células vai formar o tecido epitelial. O que é tecido epitelial? De pele, de cobertura, de revestimento. Esse tecido vai formar esse tecido específico, o conjunto dele vai recobrir, vai proteger um determinado órgão. Esse conjunto de órgãos vai formar o quê? Um sistema. Pelo que estamos vendo aqui, estamos vendo intestino grosso, delgado, estômago, fígado. Então, estou me referindo a um sistema digestório. Só que não existe apenas o sistema digestório no nosso corpo. Então, várias outras células vão formar outros tecidos, uma composição de órgãos, e esses órgãos vão formar outros sistemas. Qual é o sistema urinário, excretor, sistema nervoso, sistema circulatório, tudo bem? E esses conjuntos de sistemas vão formar o quê? O organismo, que é o corpo do ser humano, o corpo do coelho, o corpo do cavalo, enfim. Tá entendendo? Então, nós somos um conjunto de células específicas que se unem a fim de formar um organismo. Tranquilo até aqui? É tranquilo esse assunto, né, gente? Então, só dar uma lidinha, não entendeu? Pausa o vídeo, ouve de novo, anota, espera o módulo chegar, não se desesperem, vai dar tudo certo. Deixo para vocês a parada obrigatória das páginas 17 e 18, as questões de 7 a 13. Gente, vou seguir o ritmo, vou continuar postando as questões, as aulas com a parada obrigatória respondida. E aí, quando o módulo chegar, é só vocês responderem e depois assistirem a aula. Não perde a sequência. Tudo bem? Aqui são as referências utilizadas para a produção dessa aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar no comentário do vídeo ou também no grupo do WhatsApp, certo? Um beijo, fiquem com Deus. Um abraço na família, até a próxima aula. Tchau!